E aí, turma, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. A aula de hoje tem como tema: está muito concentrado ou diluído. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa falar, turma, é sobre concentração de soluções. Quando a gente fala em soluções, a gente sabe que estamos falando aí sobre uma mistura de solvente com soluto, certo? Essa relação entre a quantidade de soluto com a quantidade de solvente ou solução, ela vai expressar para a gente a concentração, beleza? Dessa maneira, turma, cada solução ela vai apresentar uma concentração, ou seja, uma relação matemática entre a quantidade de soluto dispersa no solvente. Agora peço que vocês observem essas soluções aqui. Qual vocês acham que tem uma maior concentração? Com certeza vai ser essa solução aqui, né, turma? Por que essa solução aqui vai ter uma maior concentração? Porque ela tem uma tonalidade mais forte, tem um vermelho mais forte quando a gente compara com as outras soluções. Então, devido a essa tonalidade mais forte, a gente implica que essa solução aí, ela é mais concentrada. Então, essa solução vai ter uma maior quantidade de soluto dispersa por unidade de solvente. É a mesma coisa de preparar um suco aí na casa de vocês, turma. Quando vocês preparam um suco, vocês têm aí uma certa quantidade de água e à medida que vocês vão adicionando o pó do suco, a coloração da solução ela vai ficando mais forte. Concordam comigo? Então, à medida que vocês adicionam mais pó de suco, a solução ela fica mais concentrada. Então, ela fica mais concentrada porque vocês estão aumentando a quantidade de soluto por uma certa quantidade de solvente. Então, entenderam, turma? Essa relação que existe entre a quantidade de soluto com a quantidade de solvente para determinar a concentração? Isso é muito importante. Agora vamos falar sobre os tipos de concentração. Primeiramente, falando sobre concentração comum, que é um método de calcular a concentração onde a gente vai dividir a massa do soluto pelo volume da solução, certo? Então, observem a fórmula para calcular a concentração comum. Então, ó, C de concentração comum vai ser igual a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Geralmente, turma, a unidade de concentração comum é grama por litro. E quando a gente fala em grama por litro, a gente precisa deixar então a massa do nosso soluto em gramas e o volume da nossa solução precisa estar em litros. Então é muito importante que vocês saibam fazer a conversão de unidades. Quando a gente fala, por exemplo, turma, que uma solução apresenta uma concentração de 11 gramas por litro, o que isso significa? Isso significa que para cada 1 litro de solução, a gente tem 11 gramas de soluto dissolvido. Se a gente tiver 2 litros dessa solução, que tem a concentração 11 gramas por litro, qual que vai ser a massa do soluto dissolvida? Vai ser o dobro, né, turma? Se a gente dobrou o volume da solução, a gente vai dobrar a quantidade de soluto dissolvido. Então, a gente vai ter ali 22 gramas de soluto dispersos em 2 litros de solução. Vamos entender como calcular a concentração comum através de um exemplo. Nesse exemplo, eu falo o seguinte: um químico mistura 33 gramas de ácido sulfúrico H2SO4 em 200 ml de água, com extremo cuidado e lentamente, com agitação constante. Ao final, obtém um volume de solução igual a 220 ml. Aí o exercício pede para a gente estar calculando a concentração em gramas por litro dessa solução. Então, se está falando em concentração em gramas por litro, está falando em concentração comum. Como que eu posso calcular a concentração comum? Tem dois jeitos. A gente pode estar utilizando a fórmula ou a gente pode estar utilizando regras de 3. Vamos primeiramente falar sobre como calcular utilizando a fórmula. A gente sabe que a fórmula para calcular a concentração comum é a seguinte: concentração comum é igual a massa do soluto dividido pelo volume da solução, certo? A gente tem a massa do soluto? Tem, né, turma? Que é 33 gramas. E o volume da solução? O exercício forneceu para a gente também, ó, 220 ml. Porém, observem que o volume ele precisa ser expresso em litros. Então, nós precisamos converter esses 220 ml para litros.
Como que eu faço isso? A gente sabe que 1000 ml equivalem a 1 litro. E então 220 ml vão equivaler a 0,22 litros. Por quê, professor? É só vocês fazerem uma regra de 3, turma, certo? Então, ó, 1000 está para 1, 220 está para x. Aí vocês vão encontrar que o volume da solução em litros é igual a 0,22 litros. Outro jeito de vocês pensarem nessa conversão é dividirem esse valor aqui por 1000. Então, observem que a massa, para calcular a concentração comum, a massa precisa estar em gramas, enquanto o volume ele precisa estar em litros, certo? Observem lá que o exercício forneceu para a gente a massa do soluto em gramas e a gente só fez a conversão, então, do volume da solução, que estava em ml, certinho? Então, vamos calcular a concentração comum dessa solução. A gente pega 33 gramas, que é a massa do soluto, e divide, então, pelo volume da solução em litros, que é 0,22. Fazendo as contas aí, vocês vão encontrar que a concentração comum dessa solução vai ser igual a 150 gramas por litro. E como que eu faço para calcular a concentração comum sem estar utilizando fórmula? Simples, turma. Vocês sabem que 33 gramas de soluto de ácido sulfúrico vão estar em 220 ml de solução, certo? Então, estabeleçam essa primeira parte da regra de 3. Qual que vai ser a segunda parte? O exercício está pedindo concentração em gramas por litro, certo? Então, a gente precisa determinar qual que vai ser a quantidade de soluto de ácido sulfúrico que nós vamos ter em 1000 ml, certo? Por que 1000 ml? Porque 1000 ml é a mesma coisa que 1 litro, certo? Então, a gente vai colocar aqui, debaixo de 220, 1000. Por quê? Porque a gente quer determinar a quantidade de soluto que nós vamos ter em 1000 ml, em 1 litro. O exercício está pedindo isso, né, turma? Está pedindo a concentração em gramas por litro. Então, a regra de 3 vai ficar assim, 33 gramas de ácido sulfúrico está para 220 ml de solução. X, que vai ser uma massa de soluto que nós vamos determinar, vai estar para 1000 ml de solução. Fazendo a regra de 3 aí, vocês vão encontrar que vai dar igual a 150 gramas. Então, vamos ter 150 gramas de ácido sulfúrico para cada 1000 ml de solução, que é a mesma coisa que 1 litro de solução, certo? Então, a gente pode expressar a concentração da seguinte maneira: 150 gramas por litro. Vocês não precisam estar convertendo esses valores aqui para litro, tá, turma? Porque se vocês converterem ou não converterem, vai dar na mesma coisa, tá joia? Se vocês ficaram com dúvida, pode até transformar esses valores aqui para litro e ver se vai dar o mesmo resultado. Mas vocês vão comprovar sim que vai dar a mesma coisa, certo? Então, observe que vocês podem estar calculando a concentração comum através do uso da fórmula ou através do uso de regras de 3. Agora vamos falar sobre o título. O título ele pode ser expresso em porcentagem massa-massa ou porcentagem volume-volume, certo? Então, primeiramente, vamos entender o que é o título. O título é uma relação entre a massa de soluto ou o volume do soluto com a massa da solução ou o volume da solução. Quando nós falamos em título em massa, a fórmula vai ser o seguinte: título é igual a massa do soluto dividido pela massa da solução. Lembrando que a massa da solução, pessoal, vai ser a massa do soluto mais a massa do solvente, certo? Porém, quando vocês calcularem o título, ele não vai dar um valor em porcentagem. Como que eu faço para dar esse valor em porcentagem? Simples, eu multiplico por 100%. Agora, falando sobre o título em volume. Como que eu calculo o título em volume? Simples, turma. Eu pego o volume do soluto e divido pelo volume da solução. Agora, turma, é preciso que vocês tomem cuidado. O volume da solução ele não é igual à soma do volume do soluto com o volume do solvente, certo? Por quê? Porque existem soluções, turma, que existe contração de volume, como é no caso da água e etanol. Quando a gente mistura, por exemplo, 50 ml de água com 50
ml de etanol, a gente espera que o volume da solução seja 100 ml, mas na realidade o volume da solução vai ser um valor menor, certo? Então, o exercício ele vai te fornecer o volume da solução. Então, você vai estar calculando aí o título ou o volume do soluto, belezinha? Mesma coisa do título em massa. Quando vocês calcularem o título, não vai dar um valor em porcentagem. Para vocês encontrarem o título em porcentagem, vocês multiplicam por 100%. Então, a fórmula vai ficar da seguinte maneira. O título em massa, por exemplo, turma, ele indica o número de unidades de massa de soluto existentes em 100 unidades de massa de solução. Por exemplo, se a gente fala que o título da solução é igual a 0,30, se a gente transformar para porcentagem, multiplicar por 100, vai ficar 30%, certo? Esses 30% indicam unidades de soluto, certo? E os outros 70%? Os outros 70% vão indicar, então, unidade de solvente. Essa comparação ela serve tanto para o título em massa quanto para o título em volume, tá, galera? Só que quando a gente está falando em título em massa, a gente está falando em unidade de massa. Quando a gente está falando em título em volume, nós vamos estar falando então em unidade de volume. Certinho? Agora vamos ver como que a gente calcula o título em massa. Então imagine a seguinte situação, ó. Um aluno deseja preparar 25 gramas de uma solução aquosa contendo 8% em massa de cloreto de sódio. Qual a massa em gramas de água e do cloreto de sódio? Então, turma, se falou que a solução aquosa dele vai ter um título de 8%, isso quer dizer que vai existir ali 8 gramas de soluto para cada 100 gramas de solução, certo? Então, vamos escrever isso numa regra de 3. Então, vai ter 8 gramas de NaCl para cada 100 gramas de solução. Porém, o aluno ele não deseja preparar 100 gramas de solução, ele quer preparar 25 gramas. Então, ó, debaixo da massa da solução, você vai colocar 25 gramas, certo? Que é a quantidade que ele quer preparar. Aí você vai encontrar aqui a quantidade de NaCl que vai ter nessas 25 gramas. Então, resolvendo essa regra de 3 aqui, vocês vão encontrar que a massa de NaCl em 25 gramas de solução vai ser igual a 2 gramas. Terminou? Claro que não, né, galera? Porque o exercício pediu para a gente ainda a massa de água, a massa do solvente. Se a gente já tem a massa da solução e nós temos também a massa do soluto, a gente sabe então calcular a massa do solvente. Lembrando que a massa da solução ela é dada como a soma da massa do soluto mais a massa do solvente. Então, substituindo os valores aí, vocês vão encontrar que a massa do solvente vai ser igual a 23 gramas. Agora falando sobre concentração em ppm. Quando uma solução é extremamente diluída, a massa do solvente é praticamente igual à massa da solução. Para indicar a concentração de uma solução desse tipo, a expressão mais utilizada é ppm, que significa partes por milhão. Então, galera, sempre que a gente estiver trabalhando com uma solução onde a quantidade de soluto for muito pequena, a gente utiliza concentração em ppm, certinho? Podemos estabelecer o seguinte critério para concentração de soluções expressas em ppm. Quando a gente estiver trabalhando com soluções na fase gasosa, a gente expressa a concentração em ppm em termos do volume. Quando a gente estiver trabalhando com soluções na fase líquida ou sólida, a gente utiliza então a concentração em termos da massa. Vamos ver aí dois exemplos para ver se vocês entenderam mesmo a concentração em ppm. Se a gente falar, por exemplo, aí 1 ppm, o que isso significa? Isso significa que existe ali uma parte do soluto para cada 1 milhão de partes de solução. Se a gente estiver falando aí, por exemplo, de uma solução que tem uma concentração de 20 ppm, o que isso significa? Isso significa que existe 20 gramas de soluto para cada 1 milhão de gramas de solução. Então, observem que a quantidade de soluto ela é extremamente pequena em relação à quantidade de solução. Então, sempre que isso acontecer, nós utilizamos concentração em ppm.
Agora vamos falar sobre concentração molar, que pode ser dita ainda como concentração em quantidade de matéria ou molaridade. A concentração molar, pessoal, é a unidade de concentração que é recomendada pelo Sistema Internacional de Unidades, o SI. E esse tipo de concentração, ele vai estabelecer uma relação entre a quantidade de matéria do soluto, ou seja, o número de mols do soluto, pelo volume da solução. Lembrando que o volume da solução ele precisa ser expresso em litros, certo? Fórmula para calcular concentração molar. Simples, turma. Ó. Concentração molar vai ser igual número de mols do soluto dividido pelo volume da solução. A gente sabe que o número de mols é igual a massa do soluto dividido pela sua massa molar. Então, essa fórmula aqui ela pode ser reescrita da seguinte maneira. Concentração molar é igual a massa do soluto dividido pela massa molar do soluto vezes o volume da solução. Lembrando sempre que o volume da solução ele precisa ser expresso em litros. E se a gente falar que uma solução aí tem uma concentração molar de 2 mol por litro, o que isso significa? Isso significa, turma, que existe 2 mols de soluto para cada litro de solução. Vamos entender melhor concentração molar resolvendo um exemplo. O exemplo vai falar o seguinte: qual a massa de ureia, CONH2,2, necessária para preparar 2 litros de solução aquosa, 1,5 mol por litro dessa substância? Aí deu para a gente as massas do hidrogênio, do carbono, nitrogênio e oxigênio. Certo? Vamos pegar duas informações importantes aí que o exercício nos forneceu. O volume da solução, 2 litros, e a concentração que a solução precisa ter, que é 1,5 mol por litro. E a gente sabe que, utilizando a fórmula, a concentração molar ela é expressa da seguinte maneira. Concentração molar é igual ao número de mols do soluto dividido pelo volume da solução. Certo? A gente tem a concentração molar, nós temos o volume da solução. Então, nós conseguimos encontrar, então, o número de mols do soluto. Certo? Então, só substituir aí na fórmula. Observem que o volume da solução ele foi dado para a gente em litros. Então, nós não precisamos fazer nenhuma conversão. Se o volume tivesse dado em ml, nós precisaríamos fazer uma conversão para litros para depois jogar na fórmula. Certo, turma? Então, jogando os valores na fórmula da concentração molar e do volume da solução, vocês vão encontrar que o número de mols do soluto vai ser igual a 3 mols. Só que o exercício pediu para a gente em massa. Como que a gente transforma em massa? A gente divide a massa do soluto pela sua massa molar. Como que calcula a massa molar? Simples, né, galera? Vocês já viram isso e espero que todos tenham entendido como calcular a massa molar. A gente pega o número de átomos do elemento e multiplica pela sua massa, certo? E vocês vão encontrar então que a massa molar da ureia vai ser 60 gramas por mol. E a gente faz isso para todos os elementos que compõem aquela substância, certo? Então, fazendo as contas aí, vocês vão encontrar que a massa molar da ureia vai ser 60 gramas por mol. Substituindo aqui na fórmula, a gente tem já o número de mols, a gente tem a massa molar, então a gente vai encontrar aqui ó, a massa de ureia. Fazendo as contas aí, vocês vão encontrar que a massa de ureia vai ser 180 gramas. Esse método que nós resolvemos foi utilizando a fórmula. Tem como resolver sem utilizar a fórmula? Tem. Como que eu faço isso? Simples. O exercício nos informou que a concentração da solução não é 1,5 mol por litro. Então, isso indica que existe 1,5 mol de ureia para cada 1 litro de solução. Porque a solução que vai ser preparada vai ter 2 litros. Certo? Então, vamos encontrar a quantidade de mols que vamos ter em 2 litros. Certo? Então, fica a regra de 3 da seguinte maneira. 1,5 mol de ureia está para 1 litro. X, que vai ser uma quantidade que a gente vai encontrar de ureia, vai estar em 2 litros de solução. Fazendo as contas aí, vocês vão encontrar que o número de mols vai ser igual a 3. A gente já determinou a massa molar da ureia. Certo, turma? Anteriormente aqui. Então, a gente sabe que em 1 mol de ureia, nós vamos ter 60 gramas.
em 3 mols de ureia, a gente vai ter que massa? Então, a gente faz essa regra de 3 aqui e nós vamos encontrar que a massa de ureia vai ser igual a 180 gramas. Então, observem que a gente encontrou a mesma quantidade de ureia utilizando a fórmula e sem utilizar a fórmula. Aí vocês fazem do jeito que vocês acharem melhor e for mais prático e fácil para vocês estarem entendendo. Então, turma, agora peço que vocês façam os exercícios da semana 5 do PET volume 2. E se ficou com alguma dúvida, já sabem, né? Tirem suas dúvidas comigo lá pelo nosso grupo do WhatsApp ou pelo privado. Bons estudos a todos, até a próxima então e valeu!